paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Estamos aqui para continuar a leitura de Números, mas antes eu queria só fazer uma observação e pedir perdão a vocês. É que, gente, eu moro na Bahia, que como vocês sabem é muito calor. Eu, devido à minha saúde, eu não saio de casa, só saio para ir em médicos, fazer exames, essas coisas. E agora que eu percebi em relação às minhas vestes, gente, me perdoe, eu nem me toquei que eu tava com roupas, né? Mas não são decotadas. Olha, gente, vocês podem ver que elas são aqui, não mostram nada demais, mas não são roupas que eu deveria estar usando para fazer os vídeos, né? Essa blusinha nem tanto, mas os vestidos, eles são, né, de alcinhas. Eu não deveria estar usando eles para fazer os vídeos. Não usarei mais. Não fui chamada a atenção de ninguém referente a isso, mas Deus falou comigo que a gente tem que se vestir de acordo, né? E são roupas que eu não usaria também para ir à igreja. Então, obviamente, também não devo usar para fazer os vídeos. Então, eu peço perdão a vocês. É que o costume de estar em casa, a gente acha que dentro de casa a gente pode fazer o que quiser. E não é assim que funciona, né? Deus nos ensina a ser o mesmo dentro de casa, no trabalho, na igreja, né? Então, que isso sirva de lição para mim e que sirva de lição para vocês também. Mas eu prometo que eu vou me adequar mais à situação e vou prestar mais atenção nisso. É que a cabecinha aqui não funciona muito bem, não. Lógico que o importante é ouvir a palavra do Senhor, né? Eu sei que você está assistindo aí, não é para me ver, mas o importante é ouvir a palavra do Senhor. Mas a gente tem que lembrar também que o bom senso tem que prevalecer, né? Então eu estou chamando a minha atenção, estou puxando aqui a minha orelha, tá, gente? Então vamos lá. Lembrando que a gente está no livro de Números, né? E Números fala muito sobre os ensinamentos, né? No caso do capítulo 28, que é o que leremos hoje, fala sobre o sacrifício contínuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave, tereis cuidado para me oferecê-la ao seu tempo determinado. Aí aqui, obviamente, eu vou pular porque, né, a gente não faz mais esses tipos de sacrifício, né? Graças a Deus, Jesus Cristo nos libertou e a gente não precisa fazer mais essas coisas. No capítulo 29, as ofertas na festa das trombetas. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês. No 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de jubilação. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E aqui fala novamente de como será feito o holocausto, né? De como será feita a oferta. E aqui também vou pular, né? Aí a partir do versículo 12 é as ofertas nas festas solenes, né? E a gente vai agora para o capítulo 30, a lei acerca dos votos.
Isso é muito importante, gente, porque muitas vezes a gente faz um voto com Deus. E tem gente que não leva isso a sério, né? Tem gente que faz um voto com Deus, aí quando consegue o que quer, né? Quando Deus abençoa, esquece do voto que fez. E aí? Será que Deus vai manter a bênção, vai retirar a bênção, vai amaldiçoar? Né? A gente tem que ter muito cuidado nessa situação. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua alma. Exatamente isso, ligando a sua alma. Porque quando a gente faz um voto com Deus, a gente está fazendo isso, ligando a nossa alma ao Senhor. Segundo, tudo o que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que se ligou a sua alma, e seu pai se calar com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação que com que ligou a sua alma será válida. Então, no caso das moças, porque como elas moram ainda na casa de seus pais, então seus pais ainda são responsáveis por elas. Se de repente o pai não condizer com esse voto, na hora o pai diz que não condiz com o voto, que ele não aceita, não concorda com esse voto, né? Então o voto não é válido, né? Aqui, ó, aí no versículo 5. Mas se seu pai a proibir no dia que tal, ou ouvir todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai a proibiu. Se ela for casada e for obrigada a alguns votos, o dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar, para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido a proibir, no dia em que a ouvir e anular o voto a que estava obrigada, como também a declaração de seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo o que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou ligou a sua obrigação de juramento e seu marido o ouviu e se calou para com ela e não a proibiu, todos os seus votos serão válidos e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhes anulou no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer das obrigações da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-lhes tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se todo logia anular depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Olha só que interessante, né? A mulher, enquanto ela está na casa de seu pai, lógico, né? Ela está sobre os olhos de seu pai, então o seu pai que diz, né?
se consente ou não com o voto. Depois que ela se casa, é o seu marido que se consente ou não com o seu voto. Mas tem um detalhe aqui, né, que no finalzinho Deus fala que se o marido nunca consentir com os votos da esposa, ele leva a iniquidade. Por que isso? É interessante, né? Então quer dizer que ele está impedindo a mulher de fazer votos ao Senhor. Porque, assim, dependendo do voto, às vezes, de repente, a mulher resolve fazer, por exemplo, um voto de 24 horas, mas ela tem uma saúde fragilizada, imunidade baixa, então o marido não consente. Por quê? Porque para a saúde dela não é bom fazer um jejum de 24 horas. Até aí, tudo bem, então Deus perdoa. Mas aí ela fala, então eu vou fazer um voto diferente. Então eu vou fazer um voto que eu vou dar uma oferta especial na igreja. Aí de repente o marido também não consente. Ah, vou fazer um voto então de dar uma cesta básica na igreja. Aí o marido também vai e não consente. Ah, então eu vou fazer um trabalho voluntário na igreja. O marido não consente. Então, tudo que ela for, todos os votos que ela for fazendo, o marido não consente. Ou seja, ela está impedindo, ele está impedindo ela de fazer um voto com Deus. Ele está impedindo ela de se aproximar de Deus, de ter uma ligação, né? Porque o voto é ligar a alma ao Senhor, né? E ele está impedindo isso. Então a iniquidade cairá sobre ele, porque ele está impedindo a mulher de ligar a alma dela ao Senhor. Interessante isso, né? Deus não fala claramente aqui, mas é o que dá para entender. Porque se ele consente, se ele sempre consente, então valerá todos os votos. Mas se ele sempre não consente, se ele sempre impede, então a iniquidade sempre cairá sobre ele. Porque uma vez ou outra até aí tudo bem, mas sempre negar o voto, né? Sempre negar, por que ele sempre está negando o voto ao Senhor, né? Por que ele sempre está impedindo a mulher de se aproximar de Deus, né? Então é uma coisa interessante da gente ouvir. O vídeo vai ficar longo um pouquinho, mas vamos ouvir mais um pouquinho porque é gostoso de ouvir sobre vitórias, né? E hoje a gente vai ver a finalização do vídeo anterior, né? Porque ele foi colocado sobre os votos no meio aqui, mas antes disso a gente estava falando sobre Balaão, né? Que Balaque chamou Balaão para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Mas Deus disse a Balaão que esse povo é bendito, que é o povo escolhido do Senhor. Então, o que aconteceu, né? Os midianitas mandaram suas prostitutas ao povo de Israel. E ali alguns do povo, obviamente, os que estavam mais afastados do Senhor, acabaram cedendo às prostitutas ali. Então, além das relações sexuais ali, adoraram a outros deuses. Mas Finéias, né, o filho de Arão, sacerdote, ele conseguiu evitar que Deus rogasse uma praga ali. Ele matou a principal sacerdotisa dos midianitas ali, junto com o israelita que estava blasfemando ali contra o Senhor, né? Que estava junto com ela ali. Então ele matou os dois ali ao fio da espada. E com isso Deus evitou que Deus rogasse uma praga entre todos eles ali. Aí hoje a gente vai ver a vitória sobre os midianitas no capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo, entre todas as tribos de Israel, enviareis à guerra. Assim foram dados
dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, a Requem, a Zur, a Ur, a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram à espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e todos os seus bens. E queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. Eu não me lembro aqui, eu não sei se é diferença. Eu acho que é diferença no livro, porque quando fala de Balaão, fala que Balaão cedeu à tentação, que Balaque ofereceu a metade do reino, e Balaão que disse a Balaque que mandasse as prostitutas, né? Por isso que aqui eles mataram a Balaão, porque Balaão cedeu à tentação de Balaque, ou seja, se desviou do caminho do Senhor, né? Aqui até então a gente não viu isso. Eu não sei se mais para frente tem ou se é em outra tradução, mas eu me lembro de ouvir isso, né? De que Balaão ele cedeu aos pedidos de Balaque e foi ele quem deu a ideia a Balaque de enviar as prostitutas para o povo de Israel, por isso que ele foi morto aqui pelos israelitas. Porém, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos, e tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e a congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Perdão, gente, só uma correção. Eu falei sobre que foi que Finéias, filho de Arão, que matou a sacerdotisa e o israelita, né, que dormiram juntos. Mas Finéias é filho de Eleazar, ele é neto de Arão, né? Eu falei errado, só para corrigir. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais dos exércitos, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, aqui ó, tá vendo? Por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia, e ao 7º dia vos purificareis, a vós e aos vossos cativos. Também purificareis toda a veste, toda a obra de peles, toda a obra de pelos de cabras e todo o utensílio de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens da guerra que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo para que fique limpa. Todavia, se purificará com a água
da purificação, mas tudo que não pode resistir ao fogo fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Aí tem todo um processo para fazer a purificação, porque não é assim, né? Sai para a guerra, já volta e já vem para dentro da sua casa. Aliás, aqui na época era tenda ainda, né? Já vem para sua tenda, vai deitar e descansar. Não, tem todo um processo, né? Tem que ficar fora do arraial para se purificar, porque foram sangue, né? Eles foram derramamento de sangue ali, né? E sangue é o quê? É vida. Então tem que se purificar de todo aquele mal que foi feito ali, porque querendo ou não, embora eram inimigos, mas foi morte, foi sangue, né? Então foi mal, não tem, tem que se purificar, né? Tem que tirar aquela coisa ruim, né? Vamos dizer assim. Aí a divisão da presa. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então para o Senhor tomarás o tributo dos homens de guerra, que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos, das ovelhas e de todos os animais os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo. E fizeram Moisés e Eleazar o sacerdote como o Senhor ordenara. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas e 72.000 bois e 71.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000, e a metade que era a porção dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas o tributo para o Senhor foram 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés, a metade dos filhos de Israel, que foi Moisés, separada dos homens que pelejaram. Aí aqui também continua a numeração, né? Aí a gente já pula aqui por versículo 48, a oferta voluntária dos oficiais. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tributos e os centuriões, e disseram a Moisés: teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estavam sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: objetos de ouro, cadeias ou manilhas, anéis, argolas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, receberam deles ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor 16.650 siclos dos tribunos e dos centuriões, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel, perante o Senhor. Olha só que maravilha, né? Então, assim, né, teve a guerra, Deus garantiu a vitória dos em cima dos midianitas, embora ele já tinha dito isso há muito tempo.
Deus garantiu a vitória, teve os despojos, né, os despojos, e entre os despojos, ouro, prata, metais preciosos, vestes, alimentação, né, mulheres, crianças. E o que aconteceu? Os capitães, né, os majoritários dos exércitos, fizeram a contagem dos seus soldados e viram que não perderam nenhum, né, que todos voltaram para os seus lares, né? Ou seja, pela honra e glória do Senhor, todos que lutaram a favor de Deus voltaram para suas casas. Então, em agradecimento, mesmo com todos os despojos, teve o dízimo do Senhor, dos despojos, né? Isso, essa parte que foi separada para o Senhor, era o dízimo dos despojos, mas mesmo assim, né, o superior lá do exército, eles tiveram, né, os superiores, né, não foi um só, os superiores, eles tiveram por si, por dentro, né, dentro de seu coração, a vontade de agradecer a Deus, né, porque todos voltaram sãos e salvos para suas casas, né? Então assim fizeram uma voluntária, assim fizeram uma oferta voluntária. Então dos despojos que eram para si, para suas casas, dessas ofertas, eles fizeram as ofertas também ao templo do Senhor, em agradecimento por suas almas, né? Em agradecimento por suas vidas, né? Porque aquele dia lutaram, né? Os midianitas, os homens, todos os homens morreram, mas os israelitas nenhum sofreu dano, todos voltaram com vida para suas casas, né? E é assim, todo dia nós lutamos, né? Você pode achar que não, mas todo dia nós lutamos, né? Tem dentro de nós o mal, ele continua ali, ele quer nos levar para o mundo, ele quer nos levar, nos iludir, achando que alguma coisa não está certa, achando que algo é melhor, achando que a luta está muito difícil, mas aquele que realmente está no caminho do Senhor, esse tem certeza da verdade. Esse tem certeza do caminho certo, né? Esse tem certeza que quem anda com Cristo, né? Que Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Então, quem está com Cristo tem a certeza de que está no caminho certo. E quando a gente tem essa certeza, a gente aprende a entregar tudo nas mãos do Senhor. A gente se preocupa? Sim, somos seres humanos, né? A gente não tem como nos preocupar. A nossa natureza é essa. Mas a diferença é que a gente se preocupa por ser humano, mas a gente tem a certeza da vitória, porque Deus já nos concedeu a vitória. Ele já nos concedeu. Então a gente aprende a entregar tudo nas mãos dele. E quando se entrega tudo nas mãos dele, filho, pode ter certeza que já deu tudo certo. Então, não se acanhe, chame pelo Senhor, clame ao Senhor, não se envergonhe. Clame ao Senhor. Tá doendo? Tá machucando? Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Muitas vezes é para doer mesmo, que é para você sentir o que é o peso do mundo. Ele faz isso para você perceber que o mundo tem um fardo muito pesado, mas o fardo de Deus é leve. E Ele está te chamando há muito tempo e você não está vendo, você não está dando a devida atenção a Ele. Então abra os seus olhos espirituais nesse momento e olhe à sua volta, olhe o que você está vivendo e pense no que você pode viver ainda. Porque você pode mudar sua vida a partir desse momento. Se entregue a Jesus e Ele fará maravilhas em sua vida. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida.
Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida espiritual, toque em sua vida sentimental, Pai. Toque em sua vida psicológica, Pai, em nome de Jesus. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Traga todos para o Seu caminho, Senhor. Eu peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.